O Power BI, por padrão, já permite a interatividade entre os diversos gráficos que compõem os seus dashboards. Mas, em muitas vezes, você pode desejar que essa interatividade seja realizada de forma diferente. Ou seja, ao clicar em um determinado item, pode ser que eu não queira que ele filtre os demais gráficos, ou mesmo que eu deseje que ele faça um realce ao invés de um filtro. Enfim, são várias as possibilidades. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Como configurar corretamente a interatividade entre os seus gráficos. Eu sou o professor Ítalo e diariamente eu compartilho conteúdo aqui no canal sobre Power BI, Excel e mercado de trabalho. Se você ainda não me acompanha e não é inscrito, inscreva-se agora mesmo no canal para receber em primeira mão esses conteúdos. Bora para a aula! Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula, veremos como personalizar alguns recursos de interatividade entre os nossos visuais. Veja, inclusive, que eu já estou utilizando aqui o novo layout do menu Formato. Eu postei um vídeo exclusivo mostrando as diferenças da versão antiga para essa versão. Lembre-se que mensalmente o Power BI lança novas atualizações e sempre que isso acontecer, eu vou colocar aqui quais são as novidades para vocês. Para a gente poder testar esse recurso que eu falei de interatividade, vamos construir aqui um dashboard rápido. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir primeiro um gráfico de colunas clusterizado e vou posicionar esse gráfico aqui na parte inferior. Eu quero comparar o meu desempenho em termos de quantidade de pedidos de 3 dos meus clientes. Então, vou buscar aqui os clientes e vou levar o cliente para dentro do eixo. E eu quero verificar a quantidade de pedidos. Vamos buscar aqui também a quantidade de pedidos. Trouxe aqui para o campo valores. Só que eu quero realizar essa análise por ano. Então, o que eu vou ter que fazer? Olha só, vou buscar aqui o calendário e vou levar o ano para o eixo e o cliente para a legenda. Agora eu tenho todos os clientes e todos os anos. Só que, obviamente, esse gráfico não fica interessante. Mas o meu objetivo nesse visual que nós vamos criar agora vai ser comparar apenas 3 desses clientes. Para isso, vou clicar em Filtros e vou levar o nome do cliente para filtro de página. Então, todos os visuais que eu construir aqui receberão esse filtro. Eu quero comparar apenas Amazon, Magazine Luiza e Shoptime. Então, essa será a minha comparação. Coloquei aqui os 3 e eu tenho essa informação apenas desses 3 clientes, ano após ano. Beleza. Quero fazer mais alguns visuais. Vamos lá. Primeiro, vou aplicar aqui um rótulo de dados para ficar mais fácil visualizar essa informação. Clicando aqui em formatar o visual, eu tenho várias opções, algumas de âmbito geral, outras específicas de acordo com o visual. Eu quero aplicar o rótulo de dados, ativei aqui o rótulo de dados, tem ali a quantidade de pedidos por cliente em cada um dos anos. Beleza. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar um gráfico de rosca e eu vou fazer gráficos diferentes para a gente testar a interatividade, tá? Quero criar um gráfico de rosca para comparar diretamente esses 3 clientes sem ter a subdivisão por ano. Então, simplesmente vou levar o cliente aqui para a legenda e a quantidade de pedidos eu vou trazer aqui para dentro de valores. Legal, tenho essa informação aqui também. Vou deixar ele um pouquinho mais solto para não ficar grudadinho no gráfico de baixo. Ok. Agora aqui na esquerda, eu quero gerar um gráfico para mostrar informações de produtos. Vou fazer para isso um gráfico de barras clusterizado. Vou desenhar ele aqui e vamos levar as informações dos produtos. Porém, eu só quero analisar produtos da marca Xing Ling. Então, o que eu vou fazer? Nos filtros também, eu vou indicar Xing Ling para que eu tenha visão apenas dessa marca. E esse é o meu objetivo. Então, vou pegar aqui marca do produto, vou levar para filtro de página e eu quero apenas Xing Ling. Agora, todos os meus dados se referem apenas a Xing Ling, ok? E vou levar o nome do produto para dentro do meu visual, bem como a quantidade de pedidos para o campo de valores. Então, tenho agora informações de todos os produtos somente da marca Xing Ling e somente dos meus clientes selecionados, que são Amazon, Magazine Luiza e Shoptime. Ok, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho, beleza. E agora eu vou criar um outro visual aqui em cima.
farei o seguinte, vou colocar um gráfico de cartão múltiplo. Vou clicar aqui no cartão de linha múltipla, vamos fazer o desenho dele aqui. E nesse visual, eu quero um pouquinho diferente agora. Eu quero levar sim a quantidade de pedidos, mas eu também quero a quantidade de itens vendidos e eu também quero o valor total. E eu quero fazer essa subdivisão de acordo com os clientes. Então, vou pegar aqui o cliente, aqui embaixo, e levar para dentro aqui de campos. Beleza, tenho ali os clientes e tenho também aqueles respectivos valores, tá? Vamos formatar um pouquinho esses gráficos. Olha só, vou começar formatando nesse gráfico de colunas só para a gente aplicar o estilo dele nos demais. Vou clicar aqui no formato visual. Em geral, eu tenho os efeitos. E aí eu posso aplicar uma sombra para ele dar um efeito 3D. E eu também vou ativar essa opção chamada de fronteira visual, que na verdade é a borda, né? A tradução ali eu acho que ficou um pouquinho pior. Vou colocar na própria cor do fundo do gráfico, que é branco, e o arredondamento dela aqui eu vou deixar em 10. Vamos ver como que fica esse visual. Olha só, para ter mais noção de como que ele ficou, foi dessa forma. Quero levar esse estilo para os demais, pincel de formatação, colei em cima desse outro, vou até diminuir um pouquinho o tamanho dele, não preciso que ele fique ali tão grande. Tenho as minhas informações também. Pincelzinho de formatação, colei aqui no meu outro gráfico, o meu gráfico de rosca. Pincel de formatação, colei aqui também no gráfico de cartão de linha múltipla. Ok? Informação ali representada só para a gente testar o recurso da aula de hoje, que é o recurso de interatividade. Qual é o meu objetivo aqui? Veja bem, por padrão, os gráficos eles sempre vão interagir entre si. Alguns com comportamento de filtro, alguns com comportamento de realce. Como assim? Se eu clicar, por exemplo, no carregador portátil, automaticamente esse gráfico ele foi realçado em que essa informação mais escura está fazendo correspondência com esse carregador portátil. Então, se eu passo o mouse, eu vejo o seguinte, a quantidade de pedidos da Shoptime é 691, mas realçado eu tenho 47 pedidos. O que equivale a 2,28% do total. Aqui embaixo, a mesma coisa. Eu tenho o realce que representa aquele produto que eu acabei de clicar. Se eu clicar em SSD, mesma coisa. Já no meu cartão de linha múltipla, quando eu aciono ele, automaticamente ele já está filtrando, me mostrando a quantidade daquela informação filtrada de acordo com o produto. Mas eu posso modificar esse comportamento. Veja bem. Para a gente poder editar essas interações, temos que fazer o seguinte. Vou pegar primeiro um gráfico de referência, clicar em formato e editar interações. Veja que começou a aparecer umas opções perto dos gráficos que a gente tem. Essas opções são para mostrar qual comportamento acontecerá quando eu selecionar um determinado produto. Isto é, selecionei carregador portátil. O que esse gráfico de rosca vai fazer? Vai filtrar? Vai realçar? Não vai fazer nada. É isso que a gente vai configurar aqui. Então, por exemplo, ao clicar em carregador portátil, as minhas informações aqui no meu gráfico de rosca são realçadas, aqui embaixo também são realçadas. E eu quero alterar, por exemplo, para filtro. E aí veja o seguinte, eu tenho aqui ó, o comportamento do gráfico, filtrar, realçar ou não fazer nada. Ele está por padrão com o realçar e eu vou clicar em filtrar. Veja que agora o gráficozinho, ao invés de ficar realçado, ele filtrou. Veja, mais uma vez, voltando para realçar, realce. Eu tenho a marcação apenas daquela parte do produto. Clicando em filtrar, eu tenho a visualização filtrada apenas daquela parte correspondente ao produto. Os valores eles são os mesmos, é a apresentação que está modificando. Por exemplo, a Amazon são 44 pedidos. Tanto aqui que está filtrado, quanto se eu mandar realçar e passar o mouse aqui sobre Amazon, veja, realçado 44. Mesma coisa, vou deixar aqui como filtro. O meu gráfico de cartão de linhas múltiplas nem tem a opção de realçar. Ou eu filtro nele, ou eu não faço nada. Se eu quiser que ao selecionar um determinado produto não aconteça nada nesse visual, eu vou clicar aqui em nenhum. Agora, quando eu clico no carregador, no celular, no notebook, o meu gráfico de rosca é filtrado, o de baixo aqui de coluna é realçado e esse aqui não faz nenhuma modificação. Eu mantenho aqueles valores estáticos, o que pode ser interessante também. Ok? Talvez você deve ter percebido que
Ao clicar em um determinado valor para poder modificar as configurações, eu não estou conseguindo editar as configurações desse gráfico de coluna, porque ele ficou sobreposto em relação ao gráfico de rosca. O que você pode fazer? Simplesmente diminua um pouquinho o tamanho dele, porque agora você consegue visualizar a opção dos dois. Depois você ajusta no tamanho novamente. Então, por exemplo, eu quero que este gráfico de barras não realce o gráfico de coluna, mas sim filtre. Então, vou clicar aqui na opção de filtrar. Agora, ao selecionar um determinado item, ele está fazendo o filtro de acordo com aquele item. E aí você tem que editar as interações de cada um dos tipos de gráfico de acordo com a sua necessidade. Eu quero, por exemplo, fazer agora as configurações quando eu selecionar um valor que está no gráfico de coluna. Então, cliquei sobre ele e aí veja que agora eu já tenho visão do que fazer no gráfico de barras. Eu não quero realçar mais, eu quero filtrar. Cliquei aqui em filtro. Neste gráfico aqui de cima também eu quero filtrar. E aqui eu não quero fazer nada. Beleza. Agora, ao selecionar um determinado item no gráfico de coluna, eu filtro a informação nos demais gráficos, com exceção do cartão de linha múltipla que eu solicitei não fazer nada. Quero modificar a interação a partir da referência do gráfico de rosca agora. Seleciona ele e nos demais você faz a indicação. Eu quero filtrar aqui também e aqui eu não quero fazer nada. Ao selecionar, por exemplo, a Amazon, eu tenho filtro só para a Amazon. Ao selecionar aqui Magazine Luiza, eu tenho filtro só para Magazine Luiza. Shoptime só para Shoptime, tanto no gráfico de coluna quanto no gráfico de barras e o meu cartão de linha múltipla sem nenhuma ação. Vamos ver agora como que se comportaria a segmentação de dados padrão. Olha só, ela tem um comportamento um pouco diferente. Para isso, eu vou liberar aqui um espaço em cima e vamos inserir a segmentação de dados. Quero segmentar, por exemplo, com base no supervisor. Então, vou levar aqui o supervisor para dentro da segmentação e vou modificar o formato dela na configuração do segmento para horizontal. Quero editar o comportamento dela em relação aos outros itens. Clica sobre ela, formato, editar interações. Veja que o comportamento dela é de filtrar ou de não fazer nada. Ela não realça aqui por padrão. Então, eu quero que esse gráfico seja filtrado, ele já está. Esse aqui também ele já está, esse aqui também ele já está. Agora, aqui, por exemplo, se eu quisesse que ele não tivesse nenhuma ação, basta eu indicar nenhum. Agora, ao selecionar Ítalo ou Isabela, ele não faz nada. Mas aqui eu acho que seria legal, pelo menos esse visual, se modificar de acordo com o supervisor. Então, vou voltar ao comportamento padrão de filtrar, e aí, ao selecionar, o filtro já é aplicado. Legal? Para sair dessa edição de interações, basta clicar de novo em editar interações. Vamos deixar agora tudo posicionado bonitinho, para a gente ficar com um visual aqui legal também, como produto final dessa aula. Pincel de formatação, só para aplicar aqui o estilo de sombra. Vou diminuir um pouquinho esse gráfico, este outro aqui vai ficar um pouquinho maior. Vamos arrastar um pouquinho para a direita aqui. Beleza, tenho aqui um visual que a gente criou de maneira bem rápida, que ficou legal. Claro, não era o objetivo aqui fazer uma análise mais profunda, configurações de design mais profundos, mas sim te mostrar esse recurso de interatividade. Legal? Teste, explore os recursos. Isso aqui é extremamente interessante para você determinar o comportamento da relação dos seus visuais uns com os outros. E aí, gostou do conteúdo? Power BI é a principal ferramenta de análise de negócios do mercado e que pode ser utilizada em qualquer área. Afinal de contas, todas as áreas possuem dados que podem ser analisados. Se você quiser aprender mais sobre Power BI, eu preparei uma oportunidade especial para você e eu coloquei essa oportunidade no link disponível na descrição desse vídeo, para você aprender a construir relatórios como estes aqui que você está vendo na tela e muito mais. Então clica no link, confere a oportunidade e aproveita porque ela está disponível por tempo limitado.